Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa que completa as lacunas abaixo. Eu tenho 2 espaços e 4 opções como resposta. E há a seguinte indagação para os 2 espaços. Eu tenho o primeiro espaço, depois 2 dias da avaliação, segundo espaço, ocorrido 2 manifestações. Agora, no primeiro espaço eu posso completar com a do verbo haver e a preposição a. Qual a diferença? Quando eu tenho a do verbo haver, eu tenho uma forma verbal do verbo haver, ou seja, uma de suas conjugações. Eu, ei, tu, as, ele, há. É a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Dito isso, qual a semântica inerente a esse a do verbo haver? Simplíssimo. É uma semântica de tempo passado, ou seja, uma coisa que já ocorreu. Agora, quando eu tenho a preposição a, qual o sentido? Indicação de tempo futuro. Quando eu digo, por exemplo, daqui a pouco, não é uma coisa que eu vou fazer agora ou uma coisa que eu já fiz. É o quê? É uma coisa que eu irei fazer, que ainda ocorrerá. Então, eu tenho uma indicação de tempo futuro. Então, o critério de distinção entre essas duas estruturas é esse. A do verbo haver indica tempo passado e a preposição a indica tempo futuro. Agora, no contexto, deve ser feita uma análise semântica. O que eu tenho? Há 2 dias da avaliação, tinham ocorrido, vou substituir pela forma verbal tinham ocorrido 2 manifestações. Correto. As manifestações eles já tinham ocorrido, ocorreram no passado. Agora, a avaliação já ocorreu? Não, ela ocorrerá. Ela ainda vai ocorrer. Então, tem o quê? Uma indicação de tempo futuro. Então, eu devo empregar no contexto a preposição a. Cuidado com esse tipo de questão. Por quê? É muito tentador você colocar a forma verbal a, do verbo haver, no contexto, por quê? Você fica meio que induzido pela forma verbal abaixo, né? Essa construção aí que você pode substituir por tinham ocorrido. Então tem que tomar cuidado com isso. Analisar sempre o contexto e fazer uma interpretação correta daquilo. Senão você perde uma questão de bobeira. Vamos ao segundo espaço. Segundo espaço eu posso completar com havia ou haviam. Agora, qual o pulo do gato na questão? Muito simples. Alguns professores e materiais na internet adoram falar que o verbo haver ele não varia. Isso daí é uma besteira absurda. Por quê? O verbo haver ele realmente não varia, mas em certas circunstâncias. Quais são? Quando o verbo haver ele tem a acepção, o sentido ou significado de ocorrer, existir ou acontecer, realmente ele é o quê? Impessoal e transitivo direto. Relembrando os conceitos. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele fica invariável na terceira pessoa do singular. E o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que exige um complemento sem o intermédio de uma preposição. Quando eu digo havia muitas pessoas, eu posso substituir esse haver por existir, né? Existiam muitas pessoas. Nesse caso, o muitas pessoas não vai fazer com que o verbo concorde com ele. Por quê? Primeiro, porque é o objeto direto desse verbo, né? E segundo, que muitas pessoas não é o sujeito do período. Se é objeto direto, não é sujeito. Eu não posso ter 2 classificações sintáticas para o mesmo termo, né? Ou ele é sujeito ou ele é objeto direto. Nesse caso, o verbo haver, quando pode ser substituído por existir, ele é o quê? Impessoal, não tem sujeito, fica invariável na terceira pessoa do singular e transitivo direto. Ou seja, o que parece ser o sujeito é o objeto direto. Isso ocorre mesmo numa locução verbal. No mesmo exemplo, deve haver muitas pessoas. Perceba que a locução verbal ela continua invariável. Por quê? Mesmo que eu coloque um verbo auxiliar, o arranjo semântico é o mesmo. O verbo haver ele está como principal na locução verbal e a impessoalidade, ou seja, essa característica de não ter sujeito, é herdada mesmo na locução verbal. Então, deve haver muitas pessoas, deve haver. Agora eu tenho uma locução verbal, né? Deve, verbo auxiliar, e haver é o quê? É o verbo principal da locução verbal. Lembrando que o verbo principal, numa locução verbal, sempre fica em uma forma nominal, né? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Muitas pessoas é o quê? Objeto indireto da locução verbal. Um ponto interessante é o quê? Como eu analiso a predicação ou a transitividade da locução verbal? Eu analiso o seu verbo quê? Principal. O verbo haver na acepção de existir não é impessoal? Sim. Não é transitivo direto? Sim. Então, o que eu tenho? Uma locução verbal transitiva direta.
Dito isso, eu posso ter também uma locução verbal transitiva indireta, eu posso ter uma locução verbal de ligação, tudo depende do contexto. Então, o que deve ser analisado? O verbo que está em sua forma nominal, porque ele é o principal, ele que manda na locução. O verbo auxiliar só está lá para o quê? Auxiliar, como o próprio nome indica. Agora, em quais contextos a flexão pode ocorrer, já que eu acabei de citar que não é sempre que ele fica invariável? Simples. Quando eu tenho um arranjo que eu tenho os verbos ter ou haver seguidos de um verbo no particípio, eu tenho os chamados tempos compostos. E qual tempo composto é inerente a essa estrutura? Muito simples. O pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Como ele é formado? Ao contrário do que o nome indica, eu não tenho o pretérito mais que perfeito no verbo auxiliar. Eu tenho o pretérito imperfeito. É sabido que essa forma verbal havia ou haviam é inerente ao pretérito imperfeito. Então, no pretérito mais que perfeito composto, eu tenho o verbo auxiliar, que é o verbo haver, no caso, conjugado no pretérito imperfeito, e eu tenho o verbo principal no particípio. Essa é a estrutura dos tempos compostos. Vai ser sempre um verbo auxiliar conjugado em algum tempo verbal, mas o verbo principal no particípio. E o que acontece quando eu tenho esse conjunto? Eu tenho uma locução verbal que concorda com o sujeito. Eu tenho sujeito no período? Claro que eu tenho. Duas manifestações. Duas manifestações tinham ocorrido. Duas manifestações haviam ocorrido. Um outro pulo do gato na questão é substituir o haver por ter. Haviam, tinham ocorrido. Substituição perfeita. Agora, perceba o seguinte, por que eu posso afirmar isso com veemente certeza? Porque se eu tentar substituir o haver nesse contexto por existir, acontecer ou ocorrer, eu não consigo. Não faz sentido nenhum. Não tem coesão e não tem coerência. Então, eu posso afirmar o quê? Que quando eu tenho esse arranjo de verbos ter ou haver mais um verbo no particípio, eu tenho que um tempo composto, tem um sujeito que é atrelado. Se o sujeito exigir o verbo no plural, ele fica no plural normalmente. Então, que essa construção que alguns professores e materiais na internet colocam seja desconstruída, né? O verbo haver ele pode variar, sim, em construções específicas, assim como ele não varia em construções específicas, que são aquelas que eu mencionei, na acepção de existir, ocorrer ou acontecer, mesmo numa locução verbal. Então já temos o gabarito, né? O gabarito letra D. Relembrando, primeiro, empregar-se-á a preposição por a na indicação de tempo futuro. A avaliação ela não aconteceu, ela irá acontecer, tempo futuro, e aí eu tenho um tempo composto e o verbo haver ele sofre flexão normalmente, assim como o verbo ter, caso fosse ele substituído no contexto. Gabarito letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.